gostaria de chamar aqui ao palco, ele que é especialista em administração, marketing e varejo. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, sócio-diretor da BTR Educação e Consultoria, docente de MBA e pós da FIA e professor convidado para temas de varejo na Cornell University. Receba aí ao Juan, Denis, todo o time da Demicard. Para a gente é uma honra estar nesse palco, que hoje vai ter aí um time, eu acho que muito forte de palestrantes, e espero poder, nesses meus 40 minutos, contribuir aí com vocês, com um pouco de inspiração, um pouco de provocação, de como é que esse nosso mercado de varejo, especificamente de supermercados, está passando por uma grande transformação. Queria falar um minutinho, um pouquinho do que é a NRF, nem todo mundo conhece nos seus detalhes, né? A NRF hoje é o maior evento de varejo do mundo, são mais de 30 mil participantes, sendo 2 mil do Brasil, e eu e o Alberto, o meu sócio, que vai estar na sequência no palco, nós temos um grupo chamado BTR Varese, com outros sócios, onde esse ano nós levamos 300 brasileiros para lá, muitos supermercadistas. E a ideia da NRF é a gente fazer uma imersão pela transformação pela qual o varejo está passando. Então, são mais de 150 palestras, uma feira, e a gente associa a isso visitas, como, por exemplo, o Fulfillment Center, o CD da Amazon, foi uma visita que nos trouxe muita inspiração. E aí, o que a gente faz quando a gente volta? Tenta organizar esse conteúdo denso, né, esparramado, em alguns insights que possam ajudar a agenda de vocês para esse ano e para os próximos anos. Então, esse ano foram 8 insights, eu vou percorrer 4 deles, o Alberto, na sequência, vai falar dos outros 4, e a ideia, gente, é que vocês olhem para esses insights e se testem. Quanto que a minha empresa, quanto que o meu supermercado está entendendo, está aderente a cada um desses pontos que a gente vai colocar aqui. Ok? Então, entrando já nos insights, como eu coloquei, são 8, e a gente vai dar exemplos e aterrissar, principalmente isso, à realidade dos supermercados brasileiros. Muito do que está aqui, vocês vão notar, são agendas quase imediatas, né? São agendas que a gente deveria buscar iniciativas, respostas, estratégias, já para 2018 e para o Brasil. Vamos começar falando de um tema que eu acho que talvez seja uma grande dúvida há muitos anos, de quanto que o nosso varejo hoje é, de fato, um varejo global. Quanto que a gente pode falar que o varejo de supermercados globalizou? Vamos começar olhando pela fotografia do mundo. Aqui a gente tem as 10 maiores companhias de varejo do mundo, um ranking feito pela Deloitte, está lá o nosso Walmart em primeiro lugar, que já dá uma primeira resposta. No modelo atual de abrir loja, varejo de supermercado não é algo que globalmente está dando muito certo. Tá? Então, eu não preciso dar detalhes, eu acho que é público, os fatos de quanto que hoje o Walmart no Brasil é uma operação com os seus problemas e provavelmente de saída do nosso país. Portanto, numa primeira perspectiva clássica de uma rede americana, uma rede europeia, vir ao Brasil, abrir lojas tradicionais, salvo grandes mudanças daqui para frente, esse é um fenômeno mais complexo e difícil. Isso fez com que o varejo regional crescesse muito nos últimos 10 anos. Se a gente olhar os números, né, principalmente aquelas redes que eu chamo de bijonais, que são as redes regionais com faturamento de 1 bilhão ou mais, e cresceram muito nos últimos 10 anos no Brasil. Agora, tem algumas curiosidades aqui que eu acho que a gente tem que olhar. Primeiro, a presença da Amazon, e vocês vão ouvir a gente falar muito de Amazon hoje aqui, isso é importante, porque de fato ela vem, acho que um paralelo que eu gosto muito de falar da Amazon é, a Amazon não é um tsunami, que se eu pensar nela como um tsunami, eu vejo que ele não veio e relaxo. A Amazon é um aumento de maré, que vai subindo a água, você não percebe, e quando você vê, ela já tomou conta. Isso tem acontecido nos Estados Unidos, tem acontecido na Inglaterra, tem acontecido em outros países.
Outro fenômeno muito importante para vocês aqui é a força, a potência das redes alemãs de hard discount. Então, a gente tem ali o quarto maior varejista do mundo, Schwarz Group, o oitavo Aldi Group, que são o Schwarz Group e a Lidl, né, que são formatos únicos de loja, discount, algo muito parecido do que o Dia faz no Brasil, mas com uma orientação ainda mais forte para desconto, para custo e para marca própria, que hoje, para o Walmart americano, né, ele tem de um lado a Amazon, do outro os hard discounters, investindo muito nos Estados Unidos. Então, essa é a primeira fotografia. Uma dúvida que muita gente tem é, Eduardo, transformação, ou a disruptura, que é uma palavra que vem sendo usada muito, né, apesar de no português ela ainda não existir, vem de disruption, é algo real ou ainda é algo teórico? Então, vamos da prática para a teoria. Se a gente olhar quem eram os 10 maiores varejistas do mundo 15 anos atrás, ou em 2001, né, a gente percebe que ela é prática, essa toda disruptura. As coisas estão mudando. Apenas 4 das 10 empresas que figuravam entre as 10 mais importantes do mundo continuam entre as 10. E a gente tem entradas como a da Amazon que mostram e simbolizam o quanto isso tem mudado. Outro fenômeno importante é o avanço da Ásia nesse mercado global. Então, quando a gente olha o share, né, dos varejistas globais, e a outra empresa que vocês vão ouvir a gente falar muito hoje aqui é o Alibaba, que tem hoje a operação de supermercado mais inovadora, mais sofisticada que se tem notícia, mais do que a Amazon Go, que é o Hema, que tem lojas hoje em algumas cidades da China, e a gente vai falar um pouquinho dela para vocês. Eduardo, mas na prática, no Brasil, tem uma globalização relevante? Isso já acontece? Então vamos aos números. Se a gente for olhar as 250 maiores empresas de varejo do mundo, quantas estão no Brasil? Isso veio crescente, né? Apesar da nossa crise, estabilizamos em 32, são essas aqui, e muitas delas do segmento que a gente está falando hoje, que é o segmento de supermercados. Então, a gente tem Macro, Cassino, Walmart, Cencosud, Carrefour e Dia. Então, numa primeira perspectiva, que eu estou chamando de clássica, a gente pode afirmar que o varejo ainda não é uma indústria global. Mas por que o Eduardo está falando de uma perspectiva clássica? Existe uma nova perspectiva? Sim. Então, queria apresentar para vocês um fenômeno recente, muito importante hoje do ponto de vista de política, econômica e global, que é o que a gente chama de varejo cross-border, ou e-commerce cross-border. Até muito pouco tempo atrás, a gente pensava em comércio entre países, entre empresas, né? Exportar ou importar era um fenômeno B2B, certo? Um CNPJ vendendo para outro CNPJ. De um tempo para cá, isso começou a tomar uma dinâmica um pouquinho diferente. Deixa eu explicar isso na prática. Todo mundo conhece a Macy's. A Macy's não está no Brasil, no modelo clássico, provavelmente não estará, mas se você entrar hoje no site da Macy's, colocar o endereço lá de São José, né? Você vai conseguir comprar na Macy's e receber em São José, pagando frete, pagando os impostos, e acreditem, em alguns casos, mesmo com o frete, com os impostos, esse produto vai chegar na tua casa mais barato do que uma loja de um shopping tradicional. Então, isso você já vê na Macy's, você pode comprar óculos, você pode comprar um videogame, e quando você vai para a China, esse leque começa a aumentar ainda mais. Eu recebi essa semana num grupo de WhatsApp que eu tenho de vinho, que é uma das paixões que eu tenho. Todo mundo conhece o Alma Viva, né? Que é um dos grandes rótulos chilenos, enfim. Uma loja de Hong Kong vendendo Alma Viva com a promessa de entregar no Brasil por R$502, certo? Estou falando de um produto que pelo menos R$1.300, R$1.400 custa numa loja brasileira. Então, o que está acontecendo, gente? Uma certa invasão de varejos de outros países que começam a vender para os nossos consumidores de um jeito diferente, através do e-commerce cross-border. Eduardo, esse número seria já relevante? Então, vamos olhar dois números aqui importantes. Primeiro, hoje no mundo, 75% das marcas mais importantes e conhecidas já estão dentro da maior plataforma de cross-border chamada Tmall, que é do Alibaba. O Alibaba tem 3 plataformas de e-commerce, o Tmall, o Taobao e o AliExpress.
Por que o brasileiro conhece o AliExpress? Porque é a plataforma onde a China vende para o mundo. O que é o Tmall? É a plataforma onde o mundo vende para a China. A gente teve uma missão ano passado para conhecer um pouco esse negócio da China, uma missão que foi uma missão oficial do governo brasileiro. Passamos um dia no Alibaba e uma das provocações é: existem mais de 1000 marcas australianas sendo vendidas para a China e quase nenhuma brasileira. E isso começou a mudar. Então a gente vê a Tramontina, né, sendo vendida para chinês, a gente vê uma loja inteira da Havaianas para chinês e a gente vê uma loja da Grendene para chinês. Outro número que impressiona, que é um número que a gente construiu junto à MDIC, ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Todo o e-commerce brasileiro em 2016, que é o último número oficial, representou 44,4 bilhões de reais. Tudo bem? Então é a soma de todo mundo que faz e-commerce no Brasil, de alimentos e não alimentos. O primeiro levantamento feito com a Receita Federal e os Correios mostrou que existem outros 24 bilhões de e-commerce cross-border. É pouco. Gente, tem outro e-commerce invisível que não se nota. Vou fazer uma pergunta para vocês. O Alibaba está no Brasil? Sim ou não? Já era dúvida a pergunta. Não tem CNPJ instalado no Brasil. Se ele está, eu não sei onde ele está. Eu não sei que CD que ele está rodando. Senhores, atenção agora, sentem-se. O Alibaba já faz hoje 2 bilhões de reais em vendas no Brasil. Operando da onde? Da China. Então guardem essa expressão, existe um ponto importante, que é o mundo do varejo está mudando através desse fenômeno cross-border, tá? Que afeta a moda, que afeta calçados, que afeta outros segmentos, mas que vai afetar de uma certa forma os alimentos, já que daqui a pouquinho as pessoas estão comprando vinho de qualquer lugar do mundo para receber em casa, estão comprando produtos que fazem parte do nosso mix. Outro ponto importante é que isso é rentável. Então, um dos problemas da internacionalização é que isso dificilmente é rentável. E essa pesquisa mostra que fazer cross-border é algo rentável. Então, com isso eu concluo o primeiro insight, e isso foi um ponto de discussão forte na NRF. A gente teve em um dos painéis da NRF um vice-presidente do Alibaba que trouxe isso de forma muito clara. Então, guardem essa expressão, nós vamos ouvir falar muito delas. O Brasil está agora, e a gente tem participado dessa discussão, nessa discussão global de regulamentar e pensar um pouquinho taxas, impostos, legislação para fazer esse cross-border. Bom, agora preparem-se, que o segundo é emocionante. E tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, que acho que o Denis foi feliz. Associar cartão de crédito a plástico, né, é algo que vai começar a mudar cada vez mais. Então eu vou falar um pouco para vocês, e aí não foi nem só da NRF, mas principalmente da China, que foi uma viagem que nos trouxe muita inquietação, que é o tema dos pagamentos móveis e das criptomoedas. Em uma das palestras da NRF, o presidente mundial da Visa trouxe uma reflexão, que a gente vai falar bastante para vocês, que tem a ver o seguinte, com a experiência do nosso cliente na loja e com aquilo que a gente chama de atrito. O que é o atrito? O atrito é tudo que faz a compra ser algo ruim. Qual é o maior atrito que existe no supermercado? As filas, certo? É fila para pesar, é fila para pagar, é fila para estacionar, enfim. E a fila está muito associado ao pagamento. Então, o que o Alfred Kelly, presidente mundial da Visa, diz? O processo de pagamento é algo que deveria desaparecer em uma operação de varejo. Será que isso é teórico, isso é futuro ou isso é real? Vamos lá. Quem já visitou uma loja da Apple nos Estados Unidos? Aqui, levanta a mão, por favor. Mais da metade. O processo de pagamento é algo que é claro, visível, complicado, ou ele não existe praticamente? Não existe. Ele é invisível. Ele é sem atrito. Boticário, para dar um exemplo para vocês, já tem o pagamento móvel no celular dos seus vendedores, tirando o caixa das lojas em mais de 50 das suas lojas. Então, hoje eu estava lendo uma notícia do JaúServe, né, do interior de São Paulo, do nosso presidente Sanzovo, já colocando a tecnologia de NFC para recebimento dos pagamentos nos caixas. Eduardo, o que isso significa? Que vai acabar o cartão de crédito? Não, ele vai mudar.
processo de pagamento de crédito tem a ver com inteligência, tem a ver com concessão de crédito, tem a ver com relacionamento e tem menos a ver com o plástico, certo? Se eu vou embarcar DME Card na mobilidade e não num plástico, isso é uma mudança de tecnologia. O que a China fez para acelerar o processo? Porque uma discussão muito presente era, tá bom, mas vai ser NFC, NFC está muito ligado a Android, né? Como é que é beacon, é Bluetooth? O chinês é o seguinte, atalhos. Vamos usar o QR Code, ele é simples, ele é prático, tá? E aí tecnologias que existem há 20, 30 anos, que a gente achava que estavam na gaveta, vêm à tona e passam a ser dominantes em alguns países. Isso aqui é uma notícia do Valor Econômico, de 3 meses atrás, bem logo na sequência da gente ter voltado para a China, e quando você lê, você fala, exagero, né? E não é, senhores. O papel moeda, a circulação de dinheiro na China caiu 90% em 5 anos. E a gente começa a olhar para o dinheiro, o papel moeda, e fala assim, caraca, é ruim mesmo, né? Porque tem problema de troco, tem problema de segurança, tem problema de roubo, tem falsificação, tem isso e tem aquilo. Falou, bom, ele é um bicho cheio de problemas. E isso na China começa a ser uma realidade. A Suécia é outro país que está muito avançada nisso. E a gente vai, muito em breve, se eu pudesse estar daqui a 3 anos aqui, eu garanto para vocês que nós vamos transformar de forma muito rápida e radical a maneira com que a gente paga as coisas no varejo, embarcando isso tudo em pagamentos eletrônicos. Quando a gente vê essa foto, que é o Hema, né, o supermercado do Alibaba na China, tenho certeza que tem gente que olha e fala assim, tá vendo, já sabia. Isso é coisa de jovem milênio rico, né? Portanto, é nicho. Portanto, aquela minha cliente, Dona Maria, de 65 anos, que vai 2 vezes por semana na loja, não vai embarcar nisso. Só que aí, quando eu mostro essa foto, que fui eu que tirei, aí começa a cair um pouco mais a ficha. Que eu já não estou falando de uma milênio, eu estou falando de uma senhora, lá pelos seus 70 anos, exatamente na mesma dinâmica, utilizando o aplicativo para olhar ofertas, entender a loja e, principalmente, pagar aquilo. Quem ainda não se convenceu, tá? Falaram, mas ela deve ter dinheiro. Isso é coisa de classe média alta, é coisa de classe AB. Então tem um vídeo que circula na internet, real, que mostra nas ruas de Xangai como é que ficou um processo que a gente tem muito no Brasil, infelizmente, seriam mendigos, pedintes, né? Pedindo dinheiro num sinal de trânsito. E aí, quando a gente vê este vídeo, a gente entende que, de fato, o negócio aconteceu. Olha lá. Isso é real. QR Code na mão. Próximo, vai ficar claro qual é o processo. Senhora, ó, não tenho troco, estou sem dinheiro. Ela vai lá e puxa o código. Ó, certo? O que é isso na prática, né? Com um QR Code, a gente cria um conceito que vai transformar socialmente os países. Só para vocês terem uma ideia, na China, a gente saiu de uma China com um pouco mais de 200 milhões de chineses bancarizados para 1 bilhão de chineses bancarizados, através do que a gente vai chamar de carteiras digitais. Porque aquela senhora pedindo dinheiro no sinal, que tem que ter um celular, se você não tiver um celular, você não vive hoje, tá? Isso no Brasil já é quase realidade. A hora que eu, Eduardo Terra, bancarizado, posso transferir dinheiro de um cartão DME Card para ela, eu sou bancarizado, ela não é. Eu coloco R$200 na carteira digital dela. Ela sai dali, vai no supermercado e compra pão, né, com o celular, tendo uma carteira digital embarcada. Então, isso é real, é muito forte, e a gente começa a ter um mundo regido pela mobilidade. Só para vocês terem uma ideia, 6% de todo o varejo mundial hoje já é pelo celular, né? No e-commerce, o celular já é dominante. O ano passado, o comércio móvel passou a representar quase 60% de todo o comércio eletrônico. Então, não dá para a gente pensar hoje, no médio e no longo prazo, uma estratégia de um supermercado sem a gente trazer a mobilidade, o telefone celular. Já vou falar um pouquinho mais disso. Vamos falar um pouquinho agora, ainda dentro do tema pagamentos, de algo que é mais para a gente desmistificar
descomplicar, que é a história das criptomoedas, né? Os famosos bitcoins, que conceitualmente é a principal criptomoeda, não é a única, né? Como é que isso está se dando? Primeiro, vamos lá. Hoje, criptomoedas não são moedas transacionais. Espera aí, explica o que é isso na prática. Vocês acham que um cliente toparia esperar 1 hora no caixa para eu processar um pagamento em Bitcoin no supermercado? Claro que não, né? Porque é o tempo que leva para você fazer o processamento de um pagamento usando um Bitcoin. Ah, mas eu li, Eduardo, que a Reserva, aquela marca bacana do Rio de Janeiro, está aceitando Bitcoin no e-commerce. No e-commerce eu consigo esperar 3 horas para processar um pagamento usando criptomoeda. Mas a tese que a gente tem, e eu tenho estudado nos últimos meses, nos últimos 8 meses especificamente, muito esse assunto, e eu me convenci de algumas coisas, tá? Que eu quero dividir com vocês. Primeiro, assim, isso não é mais fumaça. A gente tem aproximadamente, aí esse número flutua, né? Os bitcoins caíram muito de valor nos últimos meses, mas 600 bilhões, é quase uma Amazon, em já valor de mercado nas criptomoedas, muito concentrado aqui no Bitcoin. Mas eu queria trazer para vocês um tema que ele é no mínimo 100 vezes mais importante que as criptomoedas, que é o que dá sustentação a ele, que são os blockchains. Esse sim é uma revolução, tá? Eu gosto muito de fazer analogias. A gente poderia imaginar o seguinte: se o tal do blockchain fosse a internet, o Bitcoin ele seria um e-mail. Quer dizer o quê? Bitcoin ou criptomoeda é uma das poucas coisas que passa hoje pela chamada blockchain. Deixa eu explicar com mais clareza para vocês. Deixa eu contar uma história que vocês vão entender. A gente tem visto muito a transformação digital de indústrias inteiras. Os bancos estão se transformando, okay? O transporte se transformou com a chegada do Uber, a hotelaria se transformou com a chegada do Airbnb, o varejo vai se transformar, a educação está se transformando, mas tem um segmento, se a gente começar a parar para pensar, falar, caraca, é muito antigo, que é o segmento de autenticação de documentos. Vocês já pararam para pensar como é que é a experiência? Eu tive uma essa semana, na compra de um imóvel, eu contei, eu tive que assinar 97 vezes. Foram 97 assinaturas para a compra de um imóvel pequeno. E olha que nós já estamos digitais, dizia a construtora imobiliária. Porque, Eduardo, tem coisa muito pior por aí. Se já tiver a experiência recente de ir a um cartório, reconhecer firma. Gente, nós estamos em 2018. Quando você olha, o cara pega um livro, pega lá o que você fez um dia, compara com o que você fez hoje, por semelhança, fala, é o Eduardo. Blockchain é a transformação disso tudo, gente. Blockchain vai ser uma plataforma dentro da mesma internet que a gente usa, que vai permitir que documentos sejam trocados entre empresas, entre pessoas, com nível de segurança, com nível de custo, com nível de facilidade infinitamente maior. Então, quem quiser mergulhar nesse assunto, eu gosto depois de dar as fontes, leiam esse livro, ele acabou de sair em português. Esse cara que é hoje considerado Don Tapscott e o filho dele, são as duas grandes autoridades nesse assunto. Eles estiveram no Brasil recentemente na Campus Party, e acabou de sair, como eu falei, em português. Então, quem quiser entender melhor isso, Carrefour, Renner, são só 2 pequenos exemplos de empresas que estão com projetos reais de blockchain. Então, olha só, indústria e varejo irão usar blockchain para rastrear alimentos. IBM reúne multinacionais para projeto de blockchain para varejo. E o que ele fala sobre isso? Que com a blockchain, segurança deixaria de estar em um intermediário, que é um cartório, por exemplo, e passa a estar na criptografia, que ela é mais barata, mais segura, e ele fala que a gente começa a ter um novo protocolo de confiança. Então, vamos aterrissar para a prática. Eduardo Terra, o que eu, supermercadista, deveria fazer neste momento em relação a criptomoedas e blockchain? Nada. Entender o que está acontecendo por enquanto. Tá? E começar a perceber que talvez não em 2018, mas em 2019, vocês vão começar a entender que iniciativas envolvendo principalmente blockchain vão surgir, que são importantes. Bom, terceiro insight. Esse, na veia do supermercadista, muito a ver com uma estratégia consistente de cartão. Então, olha como nós vamos conectar aqui. Na NRF,
eu e o Alberto, a gente começou a ver muito conteúdo sendo dito que remetia a personalização, customização. E a gente começou a olhar aquilo e falou, pô, mas personalização a gente fala há muito tempo. O que seria um nome, um termo guarda-chuva, que traduziria um pouquinho mais essas estratégias? Aí uma palavra que está no inglês, mas que a tradução é muito fácil, que é o bespoke, que na tradução literal quer dizer um sob medida, caiu como uma luva. Então a gente definiu o terceiro insight como teremos um varejo já, e eu vou mostrar para vocês como isso no Brasil já está acontecendo, mais sob medida. Vamos trazer isso para o supermercado. Gente, será que a gente ainda está na fase de fazer um tabloide, mandar ele para todo mundo, chegar na casa de um cliente que não bebe, não come carne vermelha, e eu boto na capa do tabloide cerveja em promoção, carne em promoção. Será que aquele cliente no mundo, onde as coisas estão cada vez mais se personalizando, ele olha para aquilo e ele se identifica? Será que não está na hora de eu começar a entender que eu tenho, por exemplo, 12% dos meus clientes no supermercado que nunca compraram nada no meu açougue? E que eu tenho que ter uma abordagem diferente para esse cliente do que compra toda semana no açougue? Será que não está na hora de eu começar a entender que 25% dos meus clientes nunca compraram nada na perfumaria? Que eu preciso entender porque que ele não compra na perfumaria. Então, bem-vindos a uma era bespoke. O que é uma era bespoke? É uma era onde nossas ofertas, as nossas lojas não vão poder mais ser para todo mundo. Eduardo, você está falando de segmentação, clusterização, é mais que isso. Eu estou falando de personalização. Quem é que trouxe isso para o mundo de verdade? A Amazon. Experimentem comprar mais de 10 vezes na Amazon alguma coisa, aquilo fica perigosíssimo. Que quando você entra pela 11ª vez, aquela loja, ela parece que está feita para quem? Para você. O sortimento é para você. Precificação é para você, as ofertas é para você. Então já tem gente fazendo isso. E tudo isso traz um tema, esse é um dos melhores livros para quem quer mergulhar no entendimento de cliente hoje em dia, esse infelizmente não está traduzido, dos professores da Universidade de Wharton, que diz o seguinte: centricidade do seu cliente. A gente erra nas estratégias quando a gente perde a ideia do que o cliente está pedindo. Muito projeto de tecnologia, comercial, de marketing, é quando a cabeça de alguém quis fazer aquilo que não é a cabeça do cliente. O bespoke, ele vai na essência disso. O que o meu cliente quer em termos de oferta, o que o meu cliente quer em termos de sortimento. E aí isso traz uma mudança de conceito, que eu vou explicar para vocês de uma forma prática. Uma das palestras que a gente teve na NRF foi do presidente do Head Global de e-commerce do Facebook, que trouxe uma frase absolutamente provocativa, que diz o seguinte: a gente está saindo de uma era que foi a vida inteira, o mundo inteiro, a história da humanidade foi assim, onde pessoas saíam das suas casas para buscar produtos e serviços, certo? E ainda é assim. O que está começando a acontecer? Está entrando numa era onde produtos e serviços vão atrás das pessoas. E para contar isso na prática, eu vou contar para vocês uma passagem que aconteceu com a minha mãe. Minha mãe, que tenta ser digital, né, como muitos, um dia me liga e fala assim: acho que fui hackeada. Falei, me conta melhor essa história. Estava meio sem sono essa noite e comecei a resolver pesquisar uma viagem para Roma. Ok? Então fui lá no Google, comecei a pesquisar Roma. Fiquei não muito tempo. E não contei nem para o seu pai ainda. Ninguém sabe. E eu estou preocupada que faz 3 dias que Roma não sai do meu pé. Eu entro no Facebook, é Roma para cá, Roma para lá. Eu entro no UOL, é banner de Roma. Aí eu fui digitar um e-mail, o meu Gmail, propaganda de Roma, me pegaram. Eu tive que explicar para minha mãe que ela estava certa e errada. Falei assim: te pegaram, mas não foi a turma do mal. Certo? Então não foi aquele hacker bandido, mas te pegaram. Porque hoje tudo que você faz online está, sim, monitorado e rastreado. Vocês entenderam que, na verdade, Roma está indo atrás da minha mãe e não ela indo atrás de Roma mais? Como é que era o modelo anterior? A minha mãe abriu o jornal de domingo, impresso, ia ver aquele anúncio da CVC, ia ter ofertas para Buenos Aires, para Lisboa, não é isso?
E aí, no meio daquilo está Roma. Será que aquilo é eficaz, gente? Será que não é assim que a gente ainda faz oferta de supermercado? Mostrando tudo para todo mundo? Será que isso tem precisão? Será que isso é preciso? Eu acho que não. E aí, muita gente tem dito o seguinte, mas isso já está no Brasil? Gente, as duas maiores redes de varejo alimentar no Brasil, Pão de Açúcar, Carrefour, qual foi a grande estratégia comercial e de marketing que foi adotada no ano passado? Aplicativos de ofertas customizadas. Bespoke, que é isso aqui, ó. Tudo virando bespoke. Vamos assistir esse vídeo para vocês entenderem como a gente já tem bespoke no Brasil, ó. O Pão de Açúcar vai revolucionar o seu jeito de comprar. Só quem sabe muito de seus clientes pode oferecer o desconto certo para a pessoa certa. Pão de Açúcar Mais apresenta Meu Desconto. Descontos personalizados só para você, só no aplicativo. Depois de ativar as ofertas, faça suas compras normalmente. No final, é só se identificar e ponto. Meu Desconto. Baixou o aplicativo Pão de Açúcar Mais, baixou o preço. Mesma coisa. Chegou o programa de descontos Meu Carrefour. Com ele você tem duas maneiras de economizar. A primeira é muito fácil. É só procurar as etiquetas roxas nos produtos distribuídos pela loja. Informar seu CPF no caixa e pronto. Você ganha na hora descontos em centenas de produtos. Então, quando passar no caixa e ouvir a pergunta, cliente Meu Carrefour, não esqueça de informar o CPF para ganhar o desconto na hora. Já com a segunda forma de economizar, você recebe cupons de desconto nos produtos que mais gosta. Basta se cadastrar no programa Meu Carrefour. É muito simples. São apenas 4 campos para preencher. Você se cadastra no Totem, no site meucarrefour.com.br ou no aplicativo Meu Carrefour. Depois de se cadastrar, você passa a receber seus cupons no final do seu ticket da compra, no Totem na entrada da loja ou pelo aplicativo Meu Carrefour. E a cada compra, você recebe novos cupons de desconto para usar nas próximas compras. Aproveite os seus descontos em todas as lojas Carrefour. Pagar menos nunca foi tão fácil. Participe do programa de descontos Meu Carrefour. Acho que isso prova de que a gente não está falando de algo distante, que está lá na China ou só nos Estados Unidos. Isso chegou. Qual é a provocação para concluir esse terceiro insight? Coloquem na agenda de vocês uma estratégia de personalização. E aonde está a grande base para começar tudo isso? No cartão. Aí quem tem um trabalho consistente no cartão da loja está metade do caminho na frente dos outros, porque você tem dados, você tem clientes cadastrados e você tem uma base de relacionamento com eles. Para entrar no nosso quarto e último insight dessa parte, depois o Alberto vai falar dos 4 seguintes, a gente vai falar um pouquinho de tecnologia, né? Esse slide mostraria o que seria o nosso mapa de tudo que eu deveria ou poderia pensar para investir em tecnologia nas minhas lojas daqui para frente. Tem um monte de... Essa sopinha de letrinhas dá um pouco de dor de cabeça, você olha para ela e fala, meu Deus, né? E tem coisas mais práticas e chegando, como o CRM, que a gente já falou um pouquinho aqui, né? E outras que eu vou começar a mostrar. Antes da gente decodificar, a gente tem que entender o seguinte, tecnologia para quê? E a gente deveria sempre questionar, quando surge lá na mesa, um investimento em tecnologia. Então, por exemplo, os self-checkouts nos supermercados, que de 5 anos para cá, de fato, aconteceram, passaram a ser realidade. A pergunta é, isso melhora a experiência de compra do meu cliente? Ele vai olhar para a minha loja e falar assim, comprar aqui está melhor? 2, eu melhoro a eficiência daquilo que eu faço? Deixa eu dar um exemplo para vocês do Starbucks, todo mundo que acho que conhece. Aonde está o grande atrito de uma cafeteria? Na fila. Eu, pelo menos, toda vez que eu entro no Starbucks ou em qualquer cafeteria, o meu número é 4. Tem 5 pessoas na fila, eu aborto a compra. Concordo? Razoável. Eu não vou ficar ali, né, mais que 5 minutos aguardando na fila para tomar um café. No mundo, esse número já está chegando a 30%. O Starbucks já faz quase 30% da sua venda
pelo seu aplicativo. Como é que funciona? Isso tem no Brasil. Você deixa lá na sua carteira digital um cartão de crédito embarcado, escolhe a loja mais próxima, escolhe o que você vai comer ou tomar, que deve ser sempre a mesma coisa, paga, como você paga uma viagem de Uber ou de táxi ou um pedido no iFood, chega na loja, estão chamando o nome do Eduardo. O que eu pulei? A parte mais chata da compra, que é o pagamento. Está claro que eu não deixei de pagar? Está claro que eu estou usando o meu mesmo cartão, mas não tem mais a fila. Então melhorou a experiência do Eduardo. E a eficiência da loja, será que melhorou? Será que tirar 30% do fluxo dos checkouts não é melhorar a eficiência do ponto de vista de custo? Como eu disse, as lojas do Boticário, quando tiram o checkout, o que eu ponho lá? Produto para vender. Então, essa é uma resposta que a gente vai ter. Tem uma tecnologia que talvez tenha que mais me chamou a atenção esse ano na NRF, e aqui tem um exemplo prático em supermercados, que tem a ver com os problemas reais que a gente tem. Quais são os problemas reais no supermercado, por exemplo? Ruptura, precificação correta, inventário para a gente apurar a perda. Como é que eu faço isso? Com um mix de tecnologia e muita gente. Portanto, com muito custo e com muitas vezes ineficiência e erro. Então a Intel, que acho que todo mundo conhece, apresentou na NRF uma tecnologia que recebeu um nome bastante brasileiro, Bossa Nova, já em funcionamento em 50 lojas do Walmart nos Estados Unidos, que resolve tudo isso fazendo o quê? Isso aqui, ó. Opa, pulou um. Olha lá. Inventário, com a loja aberta com o cliente ou sem a loja aberta com o cliente. Checa todos os problemas de preço, esse produto está precificado errado. Planograma em uma velocidade infinitamente maior que as pessoas a um custo muito menor. Olha lá. Tudo que tem de erro, ele já joga para o smartphone dos repositores, olha, problema de preço, problema de abastecimento. Estamos falando de tecnologia para trazer eficiência. Nós estamos falando de tecnologia para melhorar a experiência de compra. Outra tecnologia, eu selecionei essas duas, né, que eu acho que são mais relevantes. O varejo pelo comércio eletrônico vai mudar um pouquinho o seu jeito de ser. Então, vocês vão começar a ouvir falar muito no que a gente chama em inglês de conversational commerce, que é comércio usando a voz, a conversa. Que são essas plataformas de assistentes de voz que o Google tem, a Amazon tem, o Google tem. E aí eu separei um exemplo prático de como é que a Amazon hoje está fazendo venda de supermercado nos Estados Unidos. Então, imagine uma cena real, uma mulher que trabalhou o dia inteiro, mais que os homens sempre, certo, Patrícia? Né? E chega em casa e tem ainda a sua segunda agenda de funções, que não é pequena, e aí a vida dela passará a ser mais ou menos assim, ó. Opa! Esse está sem a legenda, eu vou traduzir um pouco para vocês. Olha lá. Cantar em 15 minutos, gente. Olha lá, chegou em casa, tirou o sapato, claro. Alexa, order more dog food. Alexa, pede comida para cachorro. É o Alexa interagindo com ela. Esse dispositivozinho da Amazon. Falou o preço? Quer comprar? Yes. Sim. Comprou. Alexa, order trash liners. Eu preciso de saco de lixo, Alexa. Sim. Yes. Alexa, what are your deals? Tem um presente para comprar que ela esqueceu. Including Lindor Chocolate Deluxe Gift Box. Would you like to buy it? Sim. Yes. Alexa, put on my Getting Toca uma música Done legal playlist. para cozinhar, Alexa. Vai comprar o sabão em pó agora. Alexa, order Tide laundry detergent. Tide High Efficiency Laundry Detergent. 170 ounces. It's $32 total. Alexa, what's the weather for tonight? Currently in Pasadena, it's 58 degrees with cloudy skies. Inside it is then. Vai ter que ser dentro porque vai chover. Ou seja, teremos uma outra revolução que vai além do e-commerce, que é usar a voz para fazer tudo isso. E finalmente, para fechar a tecnologia, então, conversational commerce, os robôs. Que eu estou tentando mostrar coisas, gente, que não estão lá no plano da teoria, eles já estão rodando e funcionando. No Brasil, daqui a pouco. Terceiro e último ponto para falar de tecnologia tem a ver com o uso dos dados. Tá? Esse chamado mundo digital, que é o mundo da Amazon, do Alibaba, ele funciona muito quando você tem dados estruturados e toma decisão baseada neles. A gente teve uma era
de coletar dados com os códigos de barra, que está vencida e superada. Não sei se vocês concordam, mas a gente foi transformando esse monte de dados de cliente, de mercadoria, em informação, que foi a chamada era do Analytics. E aí, vamos lá, se a gente não parou aqui. Estou exagerando se eu dissesse que todos vocês devem ter, nesse momento, algumas dezenas de e-mails com relatórios incríveis, importantes, parados para análise. Sim ou não? Não há capacidade humana de interpretação da quantidade de dados que a gente coleta. Então, qual é a próxima revolução, Eduardo? O que a gente começa a chamar de inteligência artificial, inteligência cognitiva ou motor de dados. O melhor exemplo prático é o Waze. Vocês já pararam para pensar que o Waze, ele venceu essa disputa, né, por nos ajudar no trânsito, não porque ele me dá informação. O que o Waze me dá? Decisão. Eu não ponho no Waze para entender se tem trânsito ou não. Eu ponho no Waze aonde eu estou, para onde eu vou, e ele me dá o caminho. Então, nós vamos ter que transformar analytics em informação em motores de decisão. Vamos trazer isso para o supermercado. Será que a gente tem capacidade de entender relatórios e tomar decisões de compra, de preço, de crédito, sozinhos? Claro que não. Então, as empresas de tecnologia cobrem elas todas, a gente conhece quase todas, né, que estão fazendo isso, que são as que têm sistemas para vocês. Assim, eu, supermercadista, precisaria mais motores de decisão. Motores que me dizem o seguinte, ó, sugestão de compra para esse final de semana é esse. Sugestão de oferta para o feriado é essa. Sugestão de preço é essa. E não relatórios intermináveis que eu não consigo investir horas para analisar. Então, senhores, para concluir a minha parte, eu queria deixar aqui para vocês algumas rápidas reflexões de tudo que eu falei. A primeira vem de um guru que não é novo, aliás, bastante antigo, não é nem da administração de empresas, veio da biologia, que acho que a gente deve lembrar dele quando estudou na escola, que é o Darwin, que tinha uma frase que ela está perfeita para o momento que a gente vive. Que ele diz o seguinte, com tanta transformação, com tanta mudança, não é nem o mais forte, nem o mais inteligente que sobrevive, sim aquele que melhor entender e se adaptar a elas. Acho que esse recado é perfeito para o que a gente está vendo e o que a gente está mudando. Tente inovar sempre que puder, mas principalmente quando você não puder. Isso aqui é uma regra de ouro para a gente continuar sobrevivendo. E concluindo, a minha visão de tudo isso que está acontecendo no mundo e que vai chegar no varejo, né? Acho que a gente tem que fazer um exercício importante de repensar referências. Elas mudam a todo momento. O meu modelo de gestão que venceu, talvez não vá vencer mais. Eu preciso repensar ele. Quem são os meus concorrentes? Tem um cara vendendo vinho de Hong Kong que fez o meu cliente não comprar de mim. E principalmente, gente, e aí eu vou encerrar trazendo um guru bem mais sofisticado que todos os que eu trouxe, que é o nosso músico famoso Raul Seixas, né? Que dizia lá atrás que é muito melhor a gente ser uma metamorfose ambulante do que ter uma velha opinião formada sobre tudo. Portanto, cuidado com as crenças, as verdades feitas, porque elas estão mudando, o mundo está mudando. O jeito de olhar o mundo tem que mudar junto com a gente. Muito obrigado. Bom, nossos sinceros agradecimentos, então, a Eduardo Terra. Nós vamos, então, aproveitar, depois de todas essas informações, acho que a gente tem muita coisa passando aqui na mente, ainda